Olá, o programa Destaque Cristo Rei de hoje traz uma entrevista especial e muito interessante sobre o método revolucionário e exclusivo do colégio que auxilia os alunos do terceiro colegial e cursinho na preparação para o vestibular. O professor Rogério Melo de Sena Costa vai nos explicar como o mapeamento de provas e o direcionamento de estudos pode auxiliar os pré-vestibulandos nesta importante etapa para o ingresso ao ensino superior, bem como detalhar de que forma esta ferramenta é aplicada pelo colégio ao longo do ano, em forma de tutorias individualizadas ou aulas semanais e em grupo de técnicas de resolução de vestibulares. Professor Rogério, é uma honra tê-lo aqui. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Professor, a aprovação no vestibular, para quem está nos acompanhando, entender, exige apenas aí o domínio dos conteúdos, das disciplinas básicas, ou existem também outros fatores que podem influenciar esse sucesso? Olha, o conhecimento, o conteúdo, ele é imprescindível. Hoje o vestibular ele é conteudista, né? Mas a gente tem trabalhado aqui no colégio outros aspectos que fazem parte desse caminho de preparação. Um deles é o foco, né? O aluno ele tem que ter uma noção de que instituição ele quer e o modelo de prova que ele vai fazer, né, por conta desse vestibular. Então existem diferentes provas, né, com jeitos diferentes de serem resolvidas essas provas. Muitas vezes eu tenho a prova teste, ou a prova dissertativa, tem a prova de somatório, então ele tem que se ambientar nesse aspecto. Outro ponto importante é o controle emocional. Alguns alunos têm uma dificuldade de fazer as provas por conta de conter a ansiedade, ou a dificuldade de conter essa ansiedade, esse nervosismo. Então esse é um aspecto também que a gente pode explorar na preparação. Um ponto importante é o suporte da família, né, apoiando as iniciativas do estudante durante o ano, né, isso pode causar um efeito positivo a longo prazo durante o ano de estudo. E mais um ponto importante é a rotina de estudos. E essa rotina hoje, ela envolve inclusive tempo de alimentação, tempo para sono, tempo para um lazer, então tudo isso tem que ser organizado, estruturado dentro da rotina semanal de estudos do estudante. Então, hoje não adianta o aluno só estudar de uma maneira assim, em pensar nos conteúdos, ele tem que compor isso com outros fatores. Aliás, isso comprovadamente, né? A gente percebe os resultados quando isso é aplicado da maneira adequada. Sim, quando o aluno consegue minimamente ter um planejamento disso tudo, se organizar, muitas vezes é difícil seguir porque a gente é ser humano, mas pelo menos tem que ter um planejamento para que a gente se aproxime dele, e aí você consegue melhorar os seus resultados. Professor, o colégio oferece de uma forma exclusiva para os alunos do cursinho e também do terceiro um método inédito, que aliás foi desenvolvido pelo senhor com relação ao mapeamento de provas. Como é que é isso? Olha, o mapeamento ele é fruto de uma experiência pessoal minha. Eu, quando fui ingressar no meu segundo curso de graduação, eu precisei estudar, voltar a estudar, e pensei em organizar uma maneira de organizar isso aí, né? Então, eu criei uma espécie de tabelamento de questões de provas dos anos anteriores do vestibular que eu ia prestar e organizei um sistema de classificação dessas questões, de observação de padronização, de coisas que se repetiam, de recorrências dentro daquele vestibular, né? E a gente vem desde esse tempo aperfeiçoando essa espécie de mapeamento, né, dessas provas, e a gente tem ensinado também para os alunos a maneira de como fazer esse tipo de organização de informações. Hoje a gente praticamente consegue fazer uma espécie de estatística de como é o vestibular, de como são as questões, de como as coisas se repetem dentro daquele padrão de prova, e isso dá uma segurança maior para o aluno quando ele vai fazer a prova, porque ele já conhece melhor a prova, inclusive dentro do seu histórico. Então ele tem uma noção do que virá. A gente não consegue prever a prova, mas ele já vai com uma segurança bem maior na hora que ele vai fazer a prova, porque ele conhece o histórico da prova. Assim, de uma forma efetiva, como é que o colégio utiliza essa ferramenta, esse método junto aos alunos? Olha, hoje a gente consegue de alguma maneira discutir essa metodologia em duas situações específicas. A primeira delas são as aulas de tutoria individualizadas que o colégio oferece, né? Eu sou um professor tutor, no caso, de alguns alunos que me procuram individualmente para poder fazer esse trabalho, e aí dentro desse percurso individual a gente acaba incluindo dentro das ferramentas esse mapeamento de provas. E a outra instância onde a gente utiliza o mapeamento são as aulas de TRV. E aí isso é bacana porque os alunos que vão estar nesse ano conosco, ou na terceira série do ensino médio ou no cursinho, eles vão ter acesso a essa metodologia.
né, uma vez que dentro das aulas de TRV, que são aulas de técnicas de resolução de vestibulares, incluídas na grade normal de aulas, juntamente com as disciplinas tradicionais, eles têm uma aula semanal para a gente discutir essas técnicas de resolução. E dentro do caminho do ano, do currículo do ano dessa disciplina, a gente trata do mapeamento. Então, os alunos que estudam conosco aqui, seja através das aulas correntes ou seja através da tutoria individualizada, eles têm acesso a essa metodologia. O senhor falou da tutoria e também do TRV, né? O senhor poderia nos explicar como é que funciona assim, a dinâmica da tutoria? Bom, no caso, a tutoria é um momento individual, né? O aluno ele vai ter uma aula semanal e dentro dessa aula semanal a gente vai ter toda uma organização de estudos para ele durante a semana. Que é individual, né? Individual. Então, ele conversa comigo, eu entendo o contexto de estudo dele, o que ele quer, onde ele quer, como é a rotina dele semanal de vida, né? Quais são os compromissos que ele tem, e eu ajudo o aluno desde na escolha das provas que ele vai prestar, na organização da gestão do tempo dele semanal de estudos, como é que a gente vai dosar o estudo de cada coisa, em que momento, alimentação, sono, né? Esses aspectos que são importantes também para memorização, para aprendizagem, tempo para revisão, suporte acadêmico nas disciplinas que eles têm um pouco mais de dificuldade, que são a matemática, física, química, biologia. Então, quando o aluno tem dúvidas nessas disciplinas, a gente tira as dúvidas, dá um aprofundamento teórico, ou então resolve os exercícios. Então, é um acompanhamento anual, como o próprio nome diz, de tutoria, de mentoria, para que o aluno consiga ao longo do ano ter uma preparação bastante específica e mais eficiente para alcançar o objetivo dele, que no final das contas é a aprovação. Então, e essa questão da tutoria tem que partir do aluno, né, o interesse. E como é que Sim. tem sido esse interesse? Bom, a gente divulga, né, no início do ano esse projeto que a escola tem da tutoria. Os alunos interessados e que se identificam dentro desse perfil de precisar de um auxílio individual, ele tem a possibilidade de assistir no início do ano uma palestra de explicação sobre esse projeto. Normalmente eles me procuram aqui no espaço do colégio e a gente então inicia esse trabalho e o aluno juntamente comigo então desenvolve esse processo, né, de aprofundamento e de organização de treinamento para os seus estudos. O Destaque Cristo Rei de hoje está batendo um papo com o professor Rogério, falando aqui sobre, né, técnicas realmente e o método inédito do colégio com relação a vestibular. Agora, voltando à questão da TRV, como é que funciona a TRV? Bom, as aulas de técnica de resolução de vestibulares é uma novidade que o colégio implantou no ano de 2017 e esse ano a gente tem novidades. O que significa, né? O que é essa aula? Você não vai encontrar essa aula em outros colégios. Ela é uma coisa que o Colégio Cristo Rei aqui investiu e a gente tem desenvolvido. Então, basicamente, em uma aula da semana, para as turmas de terceira série do ensino médio de cursinho, eles vão ter aulas específicas sobre os tipos de vestibulares, as instituições de ensino que são as mais procuradas. Eles vão saber sobre sono, sobre alimentação, sobre preparação, sobre organização do tempo de estudos, sobre resiliência, sobre muitos conceitos que vão ajudar a ele ampliar as suas ferramentas, né, para conseguir a aprovação. Então, hoje, o suporte principal é o suporte acadêmico, o trabalho dos professores com as disciplinas correntes, né, a matemática, a física, a história, isso é imprescindível. Mas eles têm uma pílula semanal, então, eles têm um momento semanal de reflexão sobre o que a gente chama de forma. Né? O conteúdo acadêmico, os conhecimentos, é o que todas as escolas, todos os colégios já oferecem, e a gente aqui oferece um conhecimento de excelência, e a gente não vai deixar de oferecer esse conhecimento assim. Mas pelo menos em um momento da semana eles têm uma aula para refletir sobre a forma do vestibular, o que envolve você ter um planejamento estratégico para conseguir fazer as provas bem, enfim, todos os aspectos que, somados ao conteúdo, então, formam então uma complementariedade de forma e conteúdo, e com isso eu consigo aumentar as chances desse aluno ter a aprovação. Para a gente, na prática, assim, o método auxilia de que forma o aluno, professor? Para a gente, um exemplo seria um estudante com notas medianas, por exemplo, no ensino médio, e que sonha em ingressar no curso da USP, por exemplo, no Direito, que é um dos mais concorridos do país, né? E teme aí não dominar todo esse conteúdo e conseguir alcançar isso em um ano de preparação. É mais ou menos isso?
Ele consegue ajudar num aspecto como esse? Sim. Anteriormente você citou uma coisa super importante, que é o interesse do aluno, né? Aqui o Colégio Cristo Rei tem um ótimo material didático, tem um ótimo time de professores, tem uma estrutura física excelente. Tudo isso é importante e já é um primeiro chão assim, para que o aluno tenha todo o ambiente necessário para os estudos. Mas tem uma chama que é a chama do interesse do aluno, né? Essa motivação própria. Então, se ele tem isso, já é também um fator super importante. E aí o que acontece? Se a gente tem, como exemplo que você citou, um aluno que tem o interesse de prestar um curso concorrido, como é o de Direito na USP, ou uma engenharia na Unicamp, um curso de medicina, que é o mais procurado, né, como a gente conhece, ele pode fazer um planejamento então dos seus estudos ao longo de um ano, né, seja através das informações que ele recebe nas nossas aulas de TRV aqui, ou então com esse espaço individual, semanal da tutoria também. Então, esse aluno ele vai ter todo um caminho que tem uma sequência já planejada por mim, para que ele conheça direitinho a prova que ele quer prestar. Ele vai fazer esse processo do mapeamento dessa prova dos anos anteriores, para ele saber que tipo de questão que cai, que assunto aparece mais vezes. Ele vai, ao longo do ano, percebendo se ele já tem o domínio desses conteúdos ou não, porque aí, identificado algum conteúdo que ele não conhece tão bem, a gente vai se aprofundar mais nesse conteúdo, vai fazer mais exercícios desse conteúdo, para que a gente não tenha problemas com ele, né, na hora da prova. A gente vai discutir, então, a rotina, o hábito de vida dele durante a semana, né, o que ele vai ter que repetir, porque, no fundo, a aprovação também vem como uma espécie de conclusão, uma espécie de consequência de tudo que o aluno construiu ao longo do ano. É como se o vestibular fosse, a prova em si, um resumo, um momento resumido de tudo que ele investiu em termos de ações, né? É um efeito cumulativo de cada ação que ele fez ao longo do ano. Na hora da prova isso se transforma em ação. Então, se ele foi um aluno organizado com relação ao tempo, se ele se alimentou bem, se ele estudou os assuntos, tudo isso depois na hora da prova é o que vai reverter num resultado. Então, um aluno que passa por um processo conosco, seja das aulas de TRV, seja com a tutoria individualizada, ele vai receber elementos para poder fazer um caminho sólido ao longo do ano e no final ele tenha maiores condições, maiores chances de conseguir a aprovação. A gente aqui no colégio não vende um resultado milagroso, depende desse interesse que você comentou, mas tendo esse interesse a gente tem todos os recursos para poder aumentar no melhor nível a chance de aprovação. E é importante a gente ressaltar também que desenvolver essas técnicas de resolução não representa ignorar os conteúdos, né? Sim. Um não substitui o outro, não substitui, se complementam, né? Então a gente aqui, é ótimo esse conceito, é complementaridade, né? Como eu disse anteriormente, os professores aqui do colégio, das disciplinas correntes, eles fazem um trabalho excepcional e a gente pode até ampliar esse time de professores para todos aqueles que construíram um caminho de formação do aluno, desde o ensino lá quando eles são bem pequenos, quando eles são crianças, né? O pessoal da educação infantil, do ensino fundamental 1, do fundamental 2, o ensino médio, enfim, todo o nosso time de professores, desde a base, faz um trabalho excepcional para que esse aluno no final do caminho dele de formação básica tenha plenas condições de alcançar os resultados. E a gente não precisa nem comentar aqui sobre aprovações, porque a gente tem aí nas nossas redes sociais, né, os índices de aprovação que o Cristo Rei tem, os nossos alunos que conseguem passar nas instituições públicas, nos cursos mais concorridos. Então isso é um coroamento de um trabalho que ele é sequencial e ele já é pensado desde a base, né? Então, resumindo, quando você me diz os conhecimentos, os conteúdos são imprescindíveis, né? Claro, e a gente lembra que esse conhecimento ele foi trabalhado, foi desenvolvido pelo nosso time desde o início, né? Desde o primeiro momento. Agora, professor, para quem quiser ter mais conhecimento, se informar melhor, né, sobre a metodologia, sobre até mesmo o cursinho pré-vestibular do colégio, como deve fazer? Olha, aqui no colégio a gente pode receber os pais ou os próprios alunos aqui com a nossa secretaria, num primeiro momento, mas com certeza os nossos coordenadores do ensino médio, o Luiz Célio, a Selma, o Lorival, eles podem atender os pais ou os alunos interessados em saber todos esses aspectos de formação aqui da terceira série do ensino médio ou do cursinho.
particularmente, a partir do início das aulas aqui, eu também estou à disposição para qualquer pai, mãe ou aluno que queira tirar alguma dúvida, esclarecer algum ponto sobre essa metodologia, né? Então a gente convida, né, os alunos aqui da região de Marília para que estejam conosco, né, nesse caminho de sucesso que o colégio tem tido, né, uma referência aqui para esse momento tão importante da vida dos alunos, né, que é ingressar no ensino superior. Então a gente quer muito fazer parte dessa história. Fantástico. Professor Rogério Costa, nosso entrevistado de hoje do Destaque Cristo Rei. Professor, muito obrigado, foi uma honra tê-lo aqui e parabéns aí pela iniciativa. Obrigado. O Destaque Cristo Rei fica por aqui. Nós conversamos com o professor Rogério Costa falando dessas técnicas de resolução de vestibulares, um método inédito e exclusivo do Colégio Cristo Rei, que você ficou por dentro aqui no nosso Destaque, que volta na semana que vem. Até lá! A curiosidade, as expectativas lúdicas e criativas. Despertar o interesse pelo conhecimento. Aventurar-se na exploração do desconhecido. O futuro é uma visão pautada por desejos que proporcionam motivação, empenho e dedicação, que somados ao conhecimento acadêmico resultarão em grandes conquistas. Colégio Cristo Rei. Há 60 anos construindo futuros. Fala galera, belezinha? Aqui é o professor Brunão do cursinho do Colégio Cristo Rei. Sou professor de redação e venho fazer um convite muito especial para você. Venha conhecer como é que a gente trabalha com a redação aqui no cursinho. Nós temos 2 aulas pela manhã, onde nós trabalhamos a estrutura textual, diversos temas, e na parte da tarde nós temos as oficinas de redação. Funcionam assim: você marca o seu nome e durante 15 minutos você tem um atendimento individual comigo. Faz a sua redação em casa, você vai trazer aqui à tarde e nós vamos corrigir juntos, apontando erros, apontando acertos, para que você consiga o tão sonhado curso no vestibular da sua escolha. Não perca tempo, venha conversar com a gente, venha conhecer esse trabalho sério do cursinho Cristo Rei. Um abraço. O melhor cursinho é o cursinho que mais aprova. O cursinho Cristo Rei é o número 1 em aprovações em Marília e região. USP, FAMEMA, Unesp, UEL, UEM, Federais, nos cursos mais concorridos: Medicina, Engenharia, Direito, Odontologia e muitos outros. O que está esperando? Venha e conquiste o seu sonho. Você ainda não conhece o programa de bolsa de estudo do Colégio Cristo Rei para o ensino médio? Como estudar no Colégio Cristo Rei com desconto nas mensalidades? Se você ainda não estuda no Colégio Cristo Rei e vai cursar a primeira, segunda ou terceira série do ensino médio, pode participar de nosso programa de bolsas de estudo. Pois aqui no Colégio Cristo Rei, seu desempenho escolar é valorizado. Nós analisamos o seu boletim escolar e, de acordo com o rendimento acadêmico, você poderá ter desconto nas mensalidades. Aproveite essa oportunidade. Venha estudar no colégio que mais aprova nos vestibulares em toda a região. Para participar, acesse agora mesmo o nosso site, faça seu pré-agendamento e venha falar conosco. Olá, tudo bem? Eu sou Maurício Borg, eu sou professor de Física aqui do Colégio Cristo Rei há 31 anos. Tenho como formação Engenharia Mecânica, né? E há 31 anos eu resolvi virar professor de Física. Eu estou aqui para falar do cursinho desse colégio aqui que eu conheço muito bem. Nós, do Colégio Cristo Rei, temos uma vasta experiência
um ensinamento para alunos que queiram prestar o vestibular. O Colégio Cristo Rei, ele tem uma estrutura invejável, ele tem uma filosofia de trabalho que tem resultado em grandes aprovações em todos os vestibulares do país. Se você não conhece o colégio, a estrutura, o corpo docente, dos professores, eu faço um convite para você. Venha conhecer que você vai ficar encantado com tudo que a gente pode oferecer para você, né, para o seu filho, conseguir as suas aprovações que ele deseja no seu vestibular. O Colégio Cristo Rei, vai fazer 60 anos o ano que vem, e todo esse tempo ele trabalhou de uma maneira muito séria para que você tenha um sossego, uma tranquilidade de colocar o seu filho aqui. Eu faço um convite para que você venha aqui conhecer tudo sobre o colégio que ele pode oferecer para você, tá ok? Seja muito bem-vindo, estaremos esperando você aqui de braços abertos. Você ainda não conhece o programa de bolsa de estudo do Colégio Cristo Rei para o ensino médio? Você sabia que o Colégio Cristo Rei possui um programa de bolsas de estudo para o ensino médio? Se você é bom aluno, tira boas notas e tem o sonho de estudar no Cristo Rei, saiba que valorizamos sua dedicação aos estudos. No Colégio Cristo Rei, o seu desempenho escolar pode valer descontos nas mensalidades. Nosso programa de bolsas é voltado a alunos novos que irão cursar a primeira, segunda ou terceira séries do ensino médio. O seu boletim escolar pode valer a realização do seu sonho. E se você já é bom aluno, com nossa formação vai ficar melhor ainda. Venha fazer parte do nosso time Nota 10. Para participar, acesse agora mesmo o nosso site. Faça seu pré-agendamento e venha falar conosco. A curiosidade, as expectativas lúdicas e criativas. Despertar o interesse pelo conhecimento. Aventurar-se na exploração do desconhecido. O futuro é uma visão pautada por desejos que proporcionam motivação, empenho e dedicação, que somados ao conhecimento acadêmico resultarão em grandes conquistas. Colégio Cristo Rei, há 60 anos construindo futuros. Sair do ninho e alçar voo, extrapolar o ambiente familiar e ir para a escola. Para a criança, esse momento representa crescimento, curiosidade e a descoberta de novas possibilidades. Mas é natural que o início da vida escolar gere inseguranças, dúvidas, o medo do desconhecido, tanto para os pequenos quanto para os pais. Por isso, o Colégio Cristo Rei conta com o período de adaptação para os alunos do mini maternal e maternal. Trata-se de uma programação especial durante os primeiros dias para acolher pais e filhos. Com vivências lúdicas e planejadas, as crianças vão se familiarizando gradativamente com os ambientes, com as professoras, com os novos colegas e com o universo escolar. Os pais também contam com apoio e orientação, favorecendo que a transição seja tranquila e gradativa. Brincadeiras, horários reduzidos e rodas de conversa fazem parte deste momento. O período de adaptação é conduzido pela equipe de coordenação pedagógica e psicologia escolar, com sensibilidade e respeito ao ritmo de cada criança. Assim, o começo da vida escolar torna-se um momento alegre, de conquistas e cheio de boas emoções. Colégio Cristo Rei, construindo futuros. Olá pessoal,
Eu sou Zé Walter, sou professor aqui no Cristo Rei já há bastante tempo e eu leciono uma frente da álgebra. Eu trabalho mais com essa parte da matemática referente à álgebra. Na verdade, a gente torce para que você tenha sucesso, que você consiga realizar teu sonho agora. Só que se por um motivo ou outro você não der certo este ano, eu quero te convidar para 2018 vir para cá, para a gente fazer um ano bem aprofundado, um ano bem sério e juntos conseguiremos nossos objetivos. Então eu quero te convidar para vir experimentar aqui o Cristo Rei um ano de 2018 para você conseguir e ter sucesso em 2019. Boa sorte, eu quero te convidar, então estou aqui aguardando você para 2018. Você ainda não conhece o programa de bolsa de estudo do Colégio Cristo Rei para o ensino médio? Como estudar no Colégio Cristo Rei com desconto nas mensalidades? Se você ainda não estuda no Colégio Cristo Rei e vai cursar a primeira, segunda ou terceira série do ensino médio, pode participar de nosso programa de bolsas de estudo. Pois aqui no Colégio Cristo Rei, seu desempenho escolar é valorizado. Nós analisamos o seu boletim escolar e, de acordo com o rendimento acadêmico, você poderá ter desconto nas mensalidades. Aproveite essa oportunidade. Venha estudar no colégio que mais aprova nos vestibulares em toda a região. Para participar, acesse agora mesmo o nosso site. Faça seu pré-agendamento e venha falar conosco. Nos primeiros anos de vida, tudo que a criança vive impacta em seu desenvolvimento. Cada experiência concreta é assimilada e passa a fazer parte do repertório dos pequenos. Por isso, é tão importante que as crianças tenham múltiplas e enriquecedoras vivências. Afinal, é assim que elas descobrem o mundo à sua volta e despertam a curiosidade para aprender. No Colégio Cristo Rei, os alunos do mini maternal têm um dia a dia repleto de momentos significativos. Em projetos interdisciplinares e por meio de propostas da apostila do ângulo, as crianças experimentam situações cognitivas, lúdicas, ambientais, artísticas, socializantes, alimentícias, físicas, de cuidado e higiene, entre outras. Essas vivências se concretizam em espaços apropriados, favorecem o desenvolvimento de habilidades e competências, além de proporcionarem momentos de brincadeira, imaginação e diversão. Tudo isso possibilita que a criança se aproprie das circunstâncias que a rodeiam e faça as conquistas adequadas para cada fase do seu desenvolvimento. Colégio Cristo Rei, construindo futuros. Olá moçada, sou o professor Silvio Marcelino da Silva, estou há mais de 20 anos aqui no Colégio Cristo Rei, trabalhando com ensino médio cursinho na área de matemática, principalmente na frente de geometria. Venham conhecer a escola, venham conhecer a forma como a gente trabalha, as aulas. Venham conhecer a escola e fazer contato com a gente. Vale a pena, um material forte, professores sérios, compromissados e principalmente na minha frente, com plantões de dúvidas, aulas de aprofundamento na parte da tarde. E é um trabalho muito sério. Venham conhecer e venham fazer a diferença na vida de vocês. Estamos aqui de braços abertos para recebê-los. Um grande abraço do professor Silvio.